Hoje é sexta-feira, dia 10 de janeiro de 2025, a segunda sexta-feira desse novo ano, esse ano que já vai passando com uma velocidade incrível. E como um dia de sexta-feira, eu gostaria de preparar o seu coração para receber o sábado daqui a pouquinho. Não sei se você está assistindo esse vídeo antes de receber o sábado ou depois de tê-lo recebido. Entretanto, se você der uma olhada aqui atrás, o sol está se escondendo. Eu estou aqui no Rio Grande do Sul, sei que aqui o dia acaba se estendendo um pouco mais nessa época do ano, mas o meu propósito é te ajudar a preparar o espírito do seu coração para receber o sábado do Senhor. E para isso, eu quero ter 2 dedos de prosa com você. Coisa rápida ao ponto, mas que eu acho que pode te ajudar a receber com um coração mais leve esse dia do Senhor. E quando eu falo sobre coração mais leve, eu estou falando sobre aquilo que tem acontecido nesse momento, dentro do contexto da nossa sociedade, quando a gente vai percebendo, além de uma sociedade polarizada que a gente tem vivido nesses últimos anos, brigas constantes entre pessoas com posicionamentos políticos mais à direita ou mais à esquerda, e agora com alguns movimentos que estão acontecendo em cima do tabuleiro. Por um lado, a gente vai percebendo alguns países, como nesse dia a Venezuela, que acabou empossando Nicolás Maduro para mais um mandato, diante de muitos questionamentos e muitas críticas que têm sido feitas também no cenário internacional, e ao mesmo tempo muito apoio que tem acontecido por parte de algumas pessoas, mencionando que essa é uma solução para os problemas sociais que o mundo enfrenta. Outras pessoas que estão olhando para aquilo que vai acontecer daqui a 10 dias com a posse de Donald Trump nos Estados Unidos da América do Norte como presidente desse país, olhando também para esse evento e dizendo agora a gente vai ter um pouco de estabilidade, a gente vai ter a possibilidade de poder conseguir ter um mundo melhor. Eu não quero de forma alguma jogar areia dentro da sua sopa, tá bem? Ou acabar com a sua alegria. Mas a Bíblia vai mencionar que não é a política que vai resolver a vida das pessoas nesse tempo em que vivemos. Aliás, o Senhor Jesus mencionou que quanto mais nos aproximássemos da sua vinda, mais difíceis seriam os dias, mais complicados seriam os dias. Aliás, Cristo Jesus chegou até mesmo a mencionar que os dias que antecederiam o retorno do Senhor seriam como os dias anteriores ao dilúvio. As pessoas casavam e davam-se em casamento, comiam, bebiam, até que Noé entrou na arca e o dilúvio pegou todos desapercebidos. Por quê? Porque eles estavam preocupados com questões que eram extremamente legítimas, mas não se preocuparam com aquilo que era essencial. É bem verdade que quando vemos os problemas, as dificuldades que temos enfrentado enquanto país e enquanto mundo, a cada dia, aquilo que foi previsto por Jesus, lá em Mateus no capítulo 24, em Lucas capítulo 17, entre outros textos, vai acontecendo bem à nossa volta. A cada dia nos perguntamos se vamos conseguir sobreviver ao próximo momento. E eu sei que muito receio, muito medo tem tomado conta de muitas pessoas. O que fazer, como agir, como se preparar para aquilo que vai estar vindo. Há um texto no Evangelho de Marcos, no capítulo 4, os versículos 35 a 41, que mencionam Jesus e os discípulos dentro de um barco, atravessando o mar da Galileia. Jesus tinha passado um tempo significativo junto com os seus discípulos e a multidão, enquanto ele contava as parábolas do reino. E logo depois desse momento, logo depois desse dia tão intenso, Jesus os convidou para atravessar o mar da Galileia. O que vai acontecer na sequência é que uma tempestade vai se avizinhar e os discípulos são apanhados no meio daquela grande tempestade, o barco é jogado de um lado para o outro. Os discípulos, apesar de sabermos que pelo menos 8 deles eram versados pescadores que haviam crescido ali às margens do mar da Galileia, eles não conseguiram dar conta de resolver aquele problema e estavam apavorados. Eles acabaram se esquecendo de 3 questões que precisava de alguma maneira estar bem claro diante da mente deles, para que eles não se apavorassem diante dos acontecimentos que estavam tendo lugar. A primeira coisa que eles precisavam se lembrar era do princípio do convite. Cristo Jesus os havia convidado
para poder entrar no barco. Eles estavam atravessando o mar porque Jesus os havia convidado para ali estar. E se Jesus os tinha convidado, Jesus jamais os colocaria numa situação na qual eles não conseguiriam sobreviver. Uma segunda questão que precisaríamos nos lembrar é da questão da presença. Cristo Jesus estava com eles no barco. E a promessa de Jesus antes de subir ao céu é uma promessa que é para nós também. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E a promessa de Jesus não é que ele vai estar conosco quando as coisas correrem bem. Não, ele vai estar conosco sempre. E uma terceira questão é a paz. A paz que tem todo aquele que está com Cristo Jesus. Jesus prometeu a paz. Ele disse: a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorizem, não tenham medo. Jesus estava no barco e ele estava dormindo. Ele estava dormindo porque ele não tinha medo da tempestade, ele estava dormindo porque... Quais eram as razões? Bom, a razão principal é que ele sabia, e ele estava ali como o Jesus homem, e ele havia aprendido a confiar no Pai. Se o Pai havia dado instruções de que eles deveriam chegar ao outro lado do Mar da Galileia, e Jesus tinha o propósito de poder encontrar do outro lado os endemoniados gadarenos, que acabariam se tornando os primeiros missionários enviados para a região de Decápolis. O inimigo estava trabalhando para tentar impedir que eles chegassem lá, mas Jesus sabia que ele estava no lugar certo, na hora certa, enviado pela pessoa certa, que era ninguém menos do que o Pai. Então ele não teria medo daquelas situações, ele estava em paz. Por que os discípulos não conseguiram se estabelecer ou permanecer no mesmo espírito de Jesus? Bom, a resposta para isso é muito simples. Porque eles não estavam na mesma sintonia que Jesus. O texto bíblico vai mencionar que eles estavam preocupados com outras questões. Estavam preocupados em que Jesus se tornasse rei, estavam preocupados em que Jesus tomasse o poder dos romanos, que Jesus os levantasse como a nação mais importante do mundo na época. Era isso que eles queriam. Quando Jesus estava preocupado com coisas muito maiores, ele queria salvar o planeta da rebelião no qual o planeta estava envolvido. Por isso, nessa conexão que o Pai tinha, que Cristo tinha com o Pai, ele não tinha medo. Nesse começo de ano e no início desse sábado, eu queria te desafiar a parar de olhar para os movimentos políticos que têm acontecido no nosso planeta, para a insegurança que a gente está vivendo, que estamos vivendo um tempo de insegurança, e isso está mais do que visto. Olhamos para a Califórnia, que está pegando fogo nesse momento, um lugar onde bilionários vivem, são mansões que estão sendo destruídas pelo fogo, e as pessoas se perguntam como a gente vai escapar dessa situação, o que está tendo lugar. E Jesus previu que tudo isso aconteceria, amigo. A gente só está vendo essas coisas acontecerem bem diante dos nossos olhos. Jesus mencionou no Evangelho de Lucas: quando virem essas coisas acontecerem, ergam a cabeça e saibam, a sua redenção se aproxima. Então, ao invés de olhar para os movimentos políticos desse momento e tentar descobrir, como é que eu vou conseguir alcançar a vitória, como é que eu vou conseguir ultrapassar esse momento, que dificuldade, que problema. Ei, para de olhar para isso, porque a solução não vai vir de nenhum movimento da esquerda em termos políticos. A solução não vai vir de nenhum movimento de direita em termos políticos. O movimento, a mudança, ela virá de cima. Ela virá com o estabelecimento do reino de Deus. Então, nesse momento, busque encontrar a paz que Jesus tinha no meio daquela tempestade, entendendo que existe um convite, nós estamos atravessando o mar dessa vida por convite do Pai, existe uma presença, o Senhor Jesus está conosco e nós podemos ter a paz que Jesus nos prometeu dar, mesmo em meio às tempestades. Em algum momento vai acontecer conosco aquilo que aconteceu com os apóstolos. Jesus se levantou no meio do temporal e disse: cala-te e aquieta-te. E imediatamente se fez grande bonança. Que Deus te ajude a ter esse espírito ao começar esse segundo sábado do mês de janeiro de 2025. Eu gostaria de orar com você. Obrigado, Senhor, por tua palavra, por sabermos que, mesmo vivendo em dias realmente difíceis, complicados, nós não precisamos ter medo, mas queremos ter fé. Ajuda-nos a podermos entender que o Senhor nos convidou a caminhar contigo
que a presença de Jesus é uma garantia para nós enquanto caminhamos e ao mesmo tempo que podemos ter a sua paz. Enche-nos dessa paz e nos ajude a esperarmos para ver muito em breve o céu se abrir e Jesus voltar em poder e glória. Até lá, nos mantém caminhando com o Senhor. E ao começarmos esse sábado, queremos começar na tua paz, pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Um feliz sábado para você, aonde quer que você esteja. Que Deus te abençoe grandemente. Tem um cara que está aqui do lado, vem cá, Emanuel, chega aqui. Ele está aqui comendo um salgadinho nesse momento e veio aqui para poder me dar feliz sábado. Vem cá, feliz sábado, parceiro. Dá feliz sábado para as pessoas. Feliz sábado para você. Que Deus os abençoe.